Olá, queridos amigos da Novo Tempo, que alegria poder saudar você aqui no programa Bíblia Fácil. Eu sou o pastor Arilton Oliveira e a gente se encontra todas as semanas para aprender um pouquinho mais a respeito do santuário. Estamos no nosso 5º programa dessa temporada, que está sendo virtual, pelo menos os convidados, né? Nós trouxemos aqui vários amigos virtuais, ou melhor, amigos pelo Zoom, para participar da gravação desses programas e você vai acompanhar hoje o nosso 5º tema. Vamos estudar sobre as festas do outono. Semana passada, estudamos as festas da primavera, hoje é do outono. Se você perdeu o programa da semana passada, não tem problema. Você vai lá no NT Play e você, no aplicativo da Novo Tempo, o NT Play, você vai ter acesso a esse programa, tá bem? E você fica conhecendo aí todos os temas que aqui estamos abordando. A gente sempre traz 10 amigos aqui para o programa. Dessa temporada a gente não pôde trazer, mas eu quero apresentar para você aqueles que vão estar conosco hoje. Olha, nós temos aqui um time muito especial. Eu quero começar apresentando para você aqui e quando eu falar o nome você dá o tchauzinho aí, tá bem? O pessoal aqui de casa. Salim Chaneto, de São Paulo, tá bonito, botou o terno para participar do Bíblia Fácil. Que legal, viu, Salim? Bom ver você com a gente. Aldeci Santos, de Mossoró, lá do Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo, Aldeci. Luísa Neto, do Ceará, está aí com a gente, seja bem-vinda. Jucivânia, aqui da capital, São Paulo, seja bem-vinda. Jucivânia Alonso. William Prado, de Taboão da Serra, São Paulo, seja bem-vindo. Diogo Martins, lá de Camaquã, do Rio Grande do Sul, gauchão com a gente aqui. Temos Cristiane Gomes, lá de Lauro de Freitas, na Bahia, essa terra boa. A gente sai da Bahia, mas a Bahia não sai da gente. Eu gosto demais desse povo aí, viu? Um abraço para Pedro Coutinho, lá do Ceará. Cadê o Pedro? O Pedrão, seja bem-vindo aí, Pedro. Maximiliano Borges, de Esteio, também Rio Grande do Sul, mais um gaúcho com a gente. Tá com blusa, tá com frio, né? Esse Rio Grande do Sul, às vezes, é frio mesmo, né? Luiz Cláudio Silva, de Salvador, esses baianos vão chegando com força. Um abraço, Luiz. Thaís Bezerra dos Santos, lá do Rio de Janeiro, carioca, fala chiado, né, Thaís? Gente boa demais, esses cariocas. Adriano Carvalho, do Paraná. Adriano, seja bem-vindo também. Adriana Carvalho, né? Seja bem-vinda. Edenildo dos Santos, também aqui de São Paulo, conectado com a gente. Dorival Santos, de São Paulo. Cadê o Dorival? Tá aí o Dorival. Silvana Aparecida, lá de Vitória, no Espírito Santo. Um abraço aos capixabas. Marcos Machado, Lago dos Rodrigues, lá no Maranhão. A gente vai de norte a sul desse Brasil e vamos lá no Maranhão também. Alex Almeida, de Minas Gerais. Um abraço, meu conterrâneo. Tá ali na varanda da casa dele, só olhando o gado pastar, né, rapaz? Eu sei como é essa terra boa de Minas. Fernando Oliveira, de Intubiara, Goiás. Ei, Fernanda. Fernanda já esteve conosco aqui no Bíblia Fácil presencial, agora volta com a gente pelo Zoom, muito legal. Maria Inês de Andrade, Itanhaém, São Paulo. Maria, seja bem-vinda, viu? Que bom ter você com a gente. E Helena Silva, lá de Goiás. Tudo bem, Helena? Dá o tchauzinho aí, vestida azul bonita, hein, Helena? Seja bem-vinda, tá? Que bom. E você, que está em casa com a gente, temos um time especial aqui para participar pelo Zoom e nada acontece sem você. Obrigado, viu? Por falar em Bíblia Fácil, em estudar a Bíblia, aproveita para curtir a nossa página no Facebook. A nossa página é facebook.com/BíbliaFácilNT. Nós estamos com mais de 500 mil de seguidores, mas queremos chegar a 1 milhão. Queremos convidar você que não se inscreveu na página a curtir a nossa página, tá bem? facebook.com/BíbliaFácilNT. E antes de começar o estudo de hoje,
eu já tenho aqui um presente para você. Qual é o presente? É um DVD. Esse DVD que nós gravamos lá em Israel, Santuário O Caminho de Deus. Um lindo DVD, é um presente para você, tá bem? Quer esse DVD? Deixa eu mostrar aqui na câmera 2, para o pessoal ver de casa, ou eu mostro na 1? Mostro na 1, né? Olha aqui o DVD. Esse DVD aqui, Santuário O Caminho de Deus, tem 13 temas, os mesmos temas que a gente estuda aqui no Bíblia Fácil. Você pode pedir esse DVD agora pelo WhatsApp. Vai aparecer aqui o número de WhatsApp na sua tela. Você manda uma mensagem dizendo assim, quero esse DVD. E a gente manda para a sua casa, tá bem? Se você preferir, você pode acessar agora o nosso site na internet, biblia.com.br, e lá você faz um breve cadastro e solicita, a gente manda para você. Ou então, em horário comercial, você liga aqui para a Escola Bíblica da Novo Tempo. Nosso telefone 0 operadora 12 21 27 3121. Pegou aí? 0 operadora 12 21 27 3121. Você fala com nossos atendentes em horário comercial, pede o seu DVD e a gente manda para a sua casa pelos correios. Quanto você paga por isso? Não paga nada. Por quê? Porque os Anjos da Esperança patrocinam esse envio de estudos bíblicos aqui da Novo Tempo. E eu estou falando agora com você que é Anjo da Esperança. Muito obrigado, viu? Por sua ajuda. Graças ao seu apoio, a Novo Tempo continua avançando, levando a palavra de Deus até as famílias dos nossos queridos telespectadores. E eu quero convidar você que está em casa agora a pegar a sua Bíblia para juntos estudarmos o tema de hoje. Vamos fazer um estudo. Semana passada estudamos sobre as festas da primavera e hoje vamos estudar sobre as festas do outono. 7 eram as festas celebradas pelo povo de Israel e hoje vamos estudar sobre as 3 últimas festas, as festas do outono. Então pegue a sua Bíblia e venha participar com a gente. Mas antes de começar o estudo, a gente sempre faz uma oração aqui. Vamos orar? Pedindo a bênção de Deus? Pai querido, queremos orar pedindo a Tua iluminação, para que ao abrirmos o Teu livro sagrado, o Teu Espírito fale aos nossos corações e entendamos a Tua mensagem para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, já está com a sua Bíblia na mão? Então vamos lá. O povo de Israel celebrava 7 festas ao longo do ano. E estas festas comemoravam eventos importantes da história nacional, mas também eram figurativas ou tipológicas, pois apontavam para eventos futuros de maior magnitude. Vimos na semana passada que estas festas, elas eram especiais, elas aconteciam em 2 estações do ano, e vimos a Páscoa, Pães Asmos e Primícias e Pentecostes na semana passada. Hoje, veremos trombetas, expiação e tabernáculos. As 4 festas da primavera apontavam para a primeira vinda de Cristo. As 3 festas do outono apontam para a segunda vinda de Cristo. E esse é o tema que hoje nós vamos estudar, as festas do outono. Sua Bíblia já está aí? Então vamos para a primeira festa que acontecia no outono. Aqui está o calendário hebreu. O 7º mês era o mês de Tishri, também chamado Etanim, e ele corresponde aos nossos meses de setembro ou outubro. A 5ª festa celebrada, e a primeira do outono, era a festa das trombetas, e assim orientou Deus através de Moisés. Fala aos filhos de Israel, dizendo, no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis ofertas queimadas ao Senhor. Esta festa, festa das trombetas, acontecia no 1º dia do 7º mês. O 7º mês já estavam no outono, lá no hemisfério norte. Então, neste 1º dia, o trabalho era proibido, apresentavam-se ofertas, trombetas eram tocadas. As trombetas que eram tocadas era o shofar. Shofar era o chifre de carneiro. E eles tocavam esses chifres anunciando a chegada da festa. Todas as festas apontavam para uma tipologia
uma simbologia. E qual era a simbologia das festas das trombetas? Olhando aqui, nós percebemos de que ela chamava a atenção já para a sexta festa celebrada em Israel, que era a festa do dia da expiação, o dia do juízo. Se ela então chamava a atenção para a próxima festa, ela funcionava já como uma preparação para o juízo que chegaria em 10 dias, uma vez que ela era celebrada no primeiro dia e no 10º dia era o dia do juízo, ou a festa da expiação. Como nós podemos entender o cumprimento histórico desta festa das trombetas? Nos movimentos missionários despertados no século XIX e XX, quando uma trombeta foi tocada anunciando também a chegada do juízo. Se você se lembrar bem, o segundo grande reavivamento nos Estados Unidos, no final, lá já no século XIX, final do século XVIII, início do século XIX, nós tivemos um grande movimento de pregação da Bíblia, especialmente as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. Este movimento de reavivamento levou o povo de volta à Bíblia, porque vários acontecimentos estavam tendo lugar e as pessoas pensavam de fato que o mundo estava chegando ao seu fim. Em 1780, por exemplo, nós temos o grande terremoto de Lisboa. Melhor, em 1755, nós tivemos o grande terremoto de Lisboa. Em 1780, nós tivemos o escurecimento do sol. Em 1798, a prisão do Papa Pio VI, finalizando um período de 1260 anos de supremacia papal. Em 1833, a famosa queda das estrelas. E todos esses eventos pareciam anunciar o fim do mundo. De fato, era um chofar tocando, anunciando que o juízo se aproximava. E nós veremos na próxima festa quando é que o juízo chegou. Então nós entendemos por esta tipologia que a festa das trombetas anuncia, adverte a respeito da chegada da próxima festa, que é a da expiação. Então vamos então para a sexta festa, que é a festa da expiação. Levítico 23 diz assim: mas aos 10 deste mês 7º será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não afligir, será eliminada do seu povo. Então veja, no primeiro dia, festa das trombetas. No 10º dia do 7º mês, festa da expiação. Ninguém podia trabalhar, nenhuma obra deveria ser feita. Deveria então agora entrar em cena o sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote faria a purificação do santuário e também das pessoas, dos israelitas. Por que era necessária essa purificação? Porque ao longo do ano, os israelitas traziam aqui no santuário, no pátio do santuário, as suas ofertas em favor dos pecados cometidos. Você está lembrado como é que funcionava isso? O pecador chegava com um animal, para cada tipo de pecado havia um animal específico, colocava a mão na cabeça do animal, confessava o seu pecado, simbolicamente o pecado passava do pecador para o animal, e em seguida o pecador matava o animal. Às vezes o sangue, às vezes a carne do animal, via sacerdote, ia parar lá dentro do santuário. E o pecador ia embora perdoado. Mas o pecado dele ficava registrado no santuário. E uma vez por ano era necessário fazer a purificação dos registros dos pecados. Se todo dia o sacerdote recebia os pecadores, e o pecador ia embora perdoado e o pecado ficava registrado no santuário, uma vez por ano entrava em cena o sumo sacerdote para purificar esse santuário. Este dia estava marcado no calendário, era o 10º dia do 7º mês.
Em Levítico capítulo 16, você vai encontrar todo o ritual da expiação. Mas eu vou tentar explicar brevemente para você. O sumo sacerdote mudava-se para o santuário alguns dias antes do dia da expiação. Por quê? Porque ele ficava ali no momento de consagração para evitar o cometimento de pecados, para que ele pudesse interceder pelo povo. No 10º dia do 7º mês, ele tomava um banho, vestia as vestes próprias para o dia da expiação, matava um carneiro para o sacrifício pelo seu pecado e da sua família. E uma vez que os pecados dele estavam perdoados pela oferta do carneiro, ele então ia para o santuário e 2 bodes eram trazidos à presença do sumo sacerdote. Esses bodes eram lançados sorte sobre eles. Um deles caía a sorte para o Senhor e o outro bode para o bode emissário, ou bode Azazel. Esta é uma expressão que aparece no original hebraico. Então, um desses bodes morria, aquele bode que representava o Senhor, e o outro bode não morria, era levado para o deserto, onde ele deveria morrer lá no deserto. Qual era a simbologia dessa festa? O bode para o Senhor apontava para Cristo, porque diz a Bíblia que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, e o outro bode era um símbolo de Satanás, que finalmente será preso e vai passar 1000 anos no deserto. Vamos ver isso hoje, de acordo com Apocalipse capítulo 20. Mas antes, deixa eu voltar aqui mais uma pergunta. Luiz Cláudio, lá de Salvador, né, Luiz Cláudio? Qual é a sua pergunta, amigo? Pastor, nos dias antigos, as pessoas levavam seus pecados, no caso, né, se fazia sua confissão aos sacerdotes. Nos dias de hoje, eu devo procurar um pastor, um padre, ou a quem eu me reporto para confessar meus pecados? Luiz, muito obrigado por sua pergunta, viu? Deixa eu ler aqui um texto da Bíblia, Luiz, que vai ajudar você e vai ajudar também todos os nossos telespectadores. Aqui na carta de João, 1 João, antes do Apocalipse, você tem aqui as 3 cartas de João. E na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, João escreveu assim. 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus Cristo, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E em 1 João capítulo 2, verso 1, João continua, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, para quem nós devemos confessar o nosso pecado hoje, uma vez que não existe mais o sacerdócio levítico, para o nosso sacerdote celestial, para o nosso advogado, que é Jesus Cristo. Tá bem? Próxima pergunta chegou aqui. Quem é que tem? Fernanda, sim, minha amiga Fernanda, lá de Goiás, em Tubiara. Pastor, com relação a esse ritual do sumo sacerdote, eu tenho uma dúvida porque o templo foi destruído na época de Nabucodonosor pela primeira vez e já nessa época a Arca da Aliança desapareceu. Quando o templo é reconstruído lá no templo de Herodes, não havia mais a arca, correto? E aí o sumo sacerdote continuava entrando no Santíssimo da mesma maneira e continuava purificando o templo havia aquela purificação anual da mesma forma? Fernanda, muito boa a sua pergunta, viu? E você relembrou bem os fatos históricos. Nabucodonosor destrói o templo na sua 3ª invasão babilônica, 586 a.C. O povo judeu foi para a Babilônia cativos. Eles ficariam lá 70 anos, de acordo com o profeta Jeremias, no capítulo 25, versos 11 e 12. Ele diz que seriam 70 anos de cativeiro, mas depois o povo volta. Quando os judeus voltam da Babilônia, eles vão reconstruir o templo.
E quando esse templo está pronto para a reinauguração, haviam 2 profetas presentes na cerimônia, Ageu e Zacarias. Só que agora, no Santíssimo, não tinha mais a arca. Sabe o que eles fizeram? Colocaram ali uma grande pedra. Mas mesmo não tendo a arca, eles continuaram reverenciando esse templo, reverenciando esse local e continuaram a fazer então os seus sacrifícios. Então os sacrifícios continuaram mesmo não tendo ali a arca. E veja, e Deus continuou recebendo esses sacrifícios, porque até o próprio profeta Ageu, lá no seu livro capítulo 2, versos 8 e 9, declara que a glória desta casa, agora chamado Templo de Zorobabel, será maior do que a primeira, o de Salomão, porque nela pisará o desejado de todas as nações. E quando a gente chega em Mateus 24, verso 1, você tem Jesus entrando ali, no pátio do templo, e cumprindo-se a profecia de Ageu. Tá bem? Mas temos outra pergunta chegando aqui. Pedro, vamos aqui agora para o Pedro, no Zoom aqui, ele vai fazer uma pergunta para a gente. Onde está? Pedrão, sim, meu amigo. Pode falar, Pedro. Pastor, tenho 2 simples perguntas. Porque hoje em dia a gente se baseia no calendário romano. Eu queria saber como a gente se baseia no calendário, naquela época, como eles se baseavam no calendário. E a outra pergunta, qual paralelo, será que existe algum paralelo sobre a tentação de Satanás, que no caso, um dos bodes ficava no deserto, né? Então, será que tinha algum paralelo entre Satanás e Jesus na tentação do deserto? Pedrão, obrigado, viu, pelas suas perguntas, perguntas inteligentes. Vamos para a primeira. A primeira pergunta que Pedro fez tem a ver, então, com os calendários, né? Nos dias de Cristo, eles usavam ali o calendário romano. E esse calendário romano, né, permaneceu. O calendário romano é chamado também de juliano, porque quem inventou esse calendário foi Júlio César, né? Então, esse calendário, ele se estendeu até o século XVI. Quando nós chegamos por volta do ano 1582, é quando o Papa Gregório vai fazer a mudança de calendário. Então, sai do calendário juliano, que era o calendário dos romanos, agora para o calendário gregoriano, por causa do Papa Gregório. Então, o calendário que nós seguimos hoje é o calendário gregoriano. O que a gente tem que fazer quando estudamos essas festas? É pegar as datas do calendário hebreu e fazer a correspondência para o nosso calendário, que é o gregoriano. Então, o 7º mês do calendário hebreu equivale aos nossos meses de setembro ou outubro do nosso calendário. Tá bem? Já a sua segunda pergunta, se há um paralelo com o bode Azazel com a tentação de Cristo. Não, o paralelo aqui não é com a tentação, o paralelo é com o juízo. O contexto dos bodes é o dia de juízo, quando o sumo sacerdote purificava o santuário. Então, no contexto do juízo é que vai aparecer aí o paralelo com Satanás. E quando é que finalmente Satanás será destruído? 1000 anos após a vinda de Cristo. É isso que está ensinado em Apocalipse capítulo 20, versos 7 a 9. Então, assim como o bode Azazel ia para o deserto e lá ele morria, quando Jesus voltar, Satanás será aprisionado. Apocalipse 20, versículos 1 a 3, diz que um poderoso anjo vai pegar uma corrente e vai prender Satanás por 1000 anos. Apocalipse 20, versos 7, 8 e 9, diz que depois de 1000 anos ele vai ser solto, ele vai enganar os ímpios para atacar a Jerusalém, que desceu dos céus, a nova Jerusalém, e quando eles forem atacar, vai descer fogo dos céus e vai destruir Satanás. Então, o paralelo do bode Azazel no deserto está relatado em Apocalipse 20 com a prisão de Satanás, que vai durar 1000 anos. É isso? Tá bem? Eu tenho outra pergunta aqui. Alex, deixa eu voltar aqui. Sim, meu amigo Alex, lá de Minas Gerais. Qual é a pergunta, Alex? Ô, pastor, obrigado pela oportunidade, viu? Eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade, a Novo Tempo, por estar participando. Eu tive uma curiosidade, assim, não sei se vai fugir o tema, mas a Fernanda citou aí que a arca foi capturada por Nabucodonosor. É verdade? Obrigado, viu, amigo, pela sua pergunta, né?
Veja, a pergunta foi boa, né? A arca não é que Nabucodonosor capturou. Quando ele invadiu Jerusalém, antes que ele chegasse lá, essa arca foi escondida pelos judeus, porque ela não vai para a Babilônia, viu? Os utensílios do templo que foram levados para a Babilônia, eles até aparecem listados na Bíblia, no livro de Esdras. E quando você lê lá, me parece que eram 25 mil utensílios, ou 23 mil, entre esses utensílios não estava a arca. Então ela foi escondida antes da chegada de Nabucodonosor. Tá bem? Um abraço para os mineiros aí também, para você com muito carinho. Vamos então a voltar ao nosso tema e vamos acompanhar então um pouco mais detalhes a respeito desse dia da expiação. O dia da expiação, então o sumo sacerdote matava um bode. Com o sangue desse bode, ele vinha para dentro do Santíssimo, o segundo compartimento do santuário, e aqui ele fazia a expiação pelo povo. Quando ele saía, terminada a expiação, Levítico 16, 20 diz isso, põe isso na sua mente, terminada a expiação é efetuada por Cristo, pelo sangue de Cristo, apenas por Jesus, terminada a expiação, farão chegar o bode vivo. Agora entrava em cena Azazel. Aí o sumo sacerdote colocava a mão sobre a cabeça do bode Azazel, que representa Satanás. Os pecados que haviam sido perdoados foi pelo sangue de Cristo, mas o originador, finalmente, do pecado é Satanás. E ele leva sobre a cabeça dele os pecados que ele mesmo cometeu, que ele levou outros a cometer. E agora ele vai para o deserto e lá ele morre. E o sumo sacerdote abençoava agora o povo de Israel e começava em seguida uma outra festa, que era a última festa, a festa dos tabernáculos, que eu vou falar dela daqui a pouquinho. Mas então, qual é a tipologia da festa do dia da expiação? Ela ilustrava a obra de Cristo em favor do pecador. O sacrifício de Cristo foi completo. Escuta isso com muita atenção. O sacrifício de Cristo na cruz foi completo, todo suficiente para a nossa salvação. Agora, o que Jesus faz no santuário depois que ele ressuscita? Ele aplica os méritos do seu sacrifício para a alma anelante, para aquele que deseja ser salvo. Porque se não houver a aplicação dos seus méritos, então todos seriam salvos, porque ele morreu por todos. Mas a aplicação do mérito, porque só vai ser salvo quem quer ser salvo. Então, esse ritual apontava para isso e apontava para a obra de intercessão e julgamento que se iniciaria no dia 22 de outubro de 1844. E quando terminar essa obra de juízo, que começou lá em 1844, Jesus então voltará à Terra. Por que eu estou falando de 22 de outubro de 1844? Porque quando você pega o 10º dia do 7º mês, que era o dia da expiação em Israel, e transpõe para o nosso calendário gregoriano, você chega no ano 1844, no dia 22 de outubro. E como que eu cheguei ao dia 22 de outubro? Através da profecia das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8,14. Eu não vou entrar muito nesse mérito hoje, porque vai ter um tema que eu vou explorar esta profecia das 2.300 tardes e manhãs, Daniel 8,14. Então, você fica conectado com a gente para não perder esse tema. Eu vou então para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com os nossos convidados pelo Zoom e voltamos com você de casa. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil. Não falei que seria rapidinho? Isso mesmo. E você também tem que ser rapidinha, para pedir o seu DVD, Santuário, O Caminho de Deus. Olha, você vai se apaixonar por esse DVD, viu? Lindas imagens gravadas lá em Israel. Eu até estava observando aqui, a Fernanda colocou esse DVD, não foi, Fernanda? Eu estou vendo o seu DVD aí, ó. Fernanda já recebeu na casa dela e está lá. Eu estou vendo a imagem na casa dela, o DVD, ela já pediu dela e você pode pedir o seu.
ele é gratuito, é um presente para você. Você pode ligar para nós em horário comercial, 0 operadora 12 21 27 3121, liga, peça o seu DVD. Você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, vai aparecer aqui agora na sua tela aqui, vai aparecer o nosso número de WhatsApp. Você manda para este número uma mensagem, quero o DVD, e você vai receber um formulário para preencher com os seus dados postais, ou então você acessa o nosso site, biblia.com.br, e lá você faz o seu cadastro, tá bem? É um presente para você e até o correio para levar para a sua casa, a Novo Tempo paga, tá bem? O nosso interesse é que você aprenda mais e mais a palavra de Deus. Quando terminamos o primeiro bloco, nós tínhamos aqui 2 perguntas. Os nossos convidados fizeram 2 perguntas a respeito do tema que estamos estudando hoje, as festas do outono. E essas 3 festas apontavam para a vinda de Cristo. Estamos estudando agora a 6ª festa, que é o dia da expiação, que apontava para o juízo. E quem pergunta para nós agora é a Adriana. Cadê a Adriana? Ei, Adriana, qual é a sua pergunta, amiga? Olá, pastor, tudo bom? Tudo bem. É um prazer estar participando com o senhor aqui do Bíblia Fácil, porque eu já acompanho esse programa há muito tempo. Então, para mim é um grande prazer estar aqui junto com os meus amigos e com o senhor, aprendendo um pouco mais. Legal. Pastor, eu tenho uma pergunta sobre o bode Azazel. Os adventistas associam o bode Azazel à figura de Satanás, mas existe a crença de que esse bode, ele representava Jesus, sim? Existe, é verdade. Algumas pessoas acham que esse bode Azazel representava Cristo. Agora, por que nós, adventistas, ensinamos que ele representa Satanás e não Cristo? Primeiro, pela tipologia, que ela é muito clara. O bode Azazel só entrava em cena terminada a expiação. É isso que está escrito em Levítico capítulo 16, verso 20. Terminada a expiação, é aí que ele entrava em cena. Ou seja, ele não participa do ritual de purificação do santuário. Segundo ponto, o livro de Hebreus depois nos ensinou, e Hebreus, veja, o livro de Hebreus foi escrito para que as pessoas entendessem de que aquele cerimonial levítico, o sistema sacrificial levítico, o santuário, as festas, isso tudo foi agora cumprido no ministério de Cristo, a ser executado no santuário celestial. Ou seja, então nós devemos entender de que esse livro de Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Se o bode Azazel não derramava o seu sangue, ele não pode redimir pecados. Há mais um detalhe interessante no livro de Levítico, capítulo 16. A pessoa que levava o bode para o deserto, o bode era levado por alguém que soltava o bode no deserto para que ele morresse lá. Quando essa pessoa voltava para o acampamento, ele tinha que tomar um banho cerimonial para se purificar do contato com o bode Azazel. Aí eu pergunto, como que esse bode pode representar a Cristo se ele contamina até aquele que o leva para o deserto, a ponto dessa pessoa ter que passar por uma purificação? Então, o fato desse bode contaminar, dele não morrer e não derramar sangue, e dele só entrar em cena terminada a expiação, de acordo com Levítico 16, 20, nos leva a crer de que ele representa Satanás e não Jesus. Por outro lado, o outro bode que morria, esse sim representa Jesus, porque o sangue dele é derramado e com esse sangue o santuário era purificado. Tá bem? Temos agora uma outra pergunta dos nossos convidados pelo Zoom, agora é o Diogo. Ei, Diogo, qual é a sua pergunta, meu amigo? Oi, é um prazer estar participando do programa aqui. Eu queria saber se no dia da expiação dessa festa estava apontando também para a profecia que ia se cumprir em Apocalipse 10:10. Muito obrigado, Diogo, pela sua pergunta. Eu vou aproveitar e ler aqui a profecia de Apocalipse 10:10, né? Apocalipse capítulo 10 é uma visão que João teve a respeito de um livrinho agridoce. Está lembrado do livrinho agridoce? João recebeu ordem de comer o livrinho, na boca era doce, mas quando chegou no estômago era amargo. E no versículo 10, que o Diogo mencionou, diz assim:
Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, eu comi, o meu estômago ficou amargo. O que significa essa profecia de Apocalipse 10, 10? É o seguinte, ela está falando sobre um grande desapontamento que passaria o povo de Deus. E esse desapontamento, ele aconteceu justamente por ocasião da purificação do santuário. Então, há uma relação sim, Diogo, e a relação é o seguinte, o juízo começou em 1844. Naquela ocasião, muitos achavam que Jesus voltaria naquele ano. E houve um grande movimento nos Estados Unidos, chamado movimento Millerita, liderados por Guilherme Miller, que pregava a volta de Jesus para esse ano. E Jesus não voltou. Então, cumpriu-se aí a profecia do doce na boca, ele está voltando. O amargo no estômago, ele não voltou. Então, há uma relação sim. Mas eu vou voltar a esse evento Millerita umas semanas mais para frente, tá bem? Uma outra pergunta agora? Nós vamos voltar para o Zoom aqui. Fernanda, outra pergunta, Fernanda. Sim, amiga? Pastor, como você... Estou ouvindo, Fernando. Como você disse, que foi em 1844 que começa a expiação, né? Que chegou nesse ano de 22 de outubro, se não me engano. Minha pergunta é, por que foi necessário tanto tempo para Jesus começar essa expiação dos nossos pecados? E outra coisa que me intriga é a questão de que em Isaías 43, 2 fala que Deus apaga todas as nossas transgressões, e em Miqueias também fala que ele joga no mar do esquecimento os nossos pecados, né? Então, se Deus apaga os nossos pecados após de confessar, por que é necessário que Jesus faça uma expiação tão longa e seja julgado esses pecados por tanto tempo antes da volta de Jesus? Mesmo porque nós cremos que Deus é onisciente e ele já sabe quem vai se perder ou não, né? Então, essas dúvidas que às vezes me intrigam. Obrigado, Fernanda, por sua pergunta. Você está certa em dizer que Deus é onisciente. E ele sabe quem vai se perder, sabe quem vai se salvar. Agora, Fernanda, o detalhe todo é o seguinte, mesmo sendo Deus onisciente, ele não julga com base na sua onisciência, certo? Não é porque Deus sabe que alguém vai se perder, é que a pessoa se perde. Não. Deus sabe que a pessoa vai se perder por escolhas pessoais, que ela mesma fará. Por isso Deus sabe. Nós usamos um axioma para ensinar isso. A presciência divina não é causativa. Ou seja, o fato de Deus saber quem vai se perder não provoca a perdição das pessoas. Agora, se as pessoas eram perdoadas, os pecados apagados, e você mencionou aí alguns textos da Bíblia que fala que Jesus perdoa, lança no fundo do mar, por que era necessária essa obra então de purificação? Eu vou tentar explicar. O pecador lá em Israel, quando ele vinha até o santuário e na presença do sacerdote, aqui no pátio do santuário, ele confessava o seu pecado e matava o animal, ele estava perdoado. Agora, este pecado era registrado no santuário, certo? E ficava lá registrado. Por quê? Porque no dia da expiação, no dia do juízo, que era uma vez por ano, esse registro tinha que ser apagado. E esse dia era um dia onde toda a alma deveria estar em reverência, em contrição. E se no dia da expiação alguém não estivesse em contrição, não estivesse em arrependimento, esta pessoa seria exterminada do meio do povo, mesmo que ela tivesse sido perdoada ao longo do ano. Por quê? Porque agora os seus pecados estão sendo apagados, esse registro. O mesmo vai acontecer com todos nós. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando é que Deus vai esquecer e apagar completamente todos os nossos pecados? Quando Cristo voltar a essa terra, nós seremos declarados salvos e todos os nossos pecados serão finalmente esquecidos. Por quê? Porque enquanto se processa o juízo, o nosso nome é analisado. E quando o nome é analisado, os livros de registro dos quais fala a Bíblia,
são abertos e são examinados. O que está nesse livro de registro? Os nossos pecados. E por que eles são analisados? Para saber se para esse pecado houve arrependimento ou não. E quando o livro de registro é analisado e o meu pecado é encontrado, mas ali está que ele foi confessado, então agora ele será apagado. É na obra desse juízo que o pecado precisa ser eliminado. O juízo permite Deus saber quais pecados foram perdoados e quais pecados não foram perdoados. É por isso que acontece o juízo e é por isso que há necessidade da purificação. Ok? Vamos aqui para uma outra pergunta dos nossos convidados. Agora é o William. Sim, William. Pois não, amigo? Oi, pastor. Eu tenho um pouco de dúvida a respeito da prisão de Satanás. O bode Azazel tem uma tipologia com os 1000 anos de prisão de Apocalipse 20. Essa prisão é literal ou simbólica? Muito boa a sua pergunta. Nós temos ali elementos literais e elementos simbólicos. Qual é o critério que a gente usa para definir o que é literal e o que é simbólico numa profecia? Primeiro, é a lógica do texto. Por exemplo, você pega Apocalipse 13, vi uma besta sair do mar. Esta besta tinha 7 cabeças, 10 chifres. Existe essa besta? Existe um animal com 7 cabeças e 10 chifres? Não, não existe. Logo, é um simbolismo. Agora, quando chegamos em Apocalipse 20, o anjo vem e prende Satanás por 1000 anos. Satanás pode ser preso? Pode. 1000 anos podem se passar? Pode. Então, a gente entende que é literal essa prisão. E aonde será essa prisão? Lá diz, o prendeu no abismo. Abismo é uma expressão usada no Apocalipse para o próprio planeta Terra, que nesse momento vai estar completamente desolado. Se você for para a visão do profeta Zacarias no capítulo 4, você vai encontrar o profeta Zacarias descrevendo, agora não lembro se é Zacarias ou Jeremias, capítulo 4, eu acho que é Jeremias capítulo 4, você vai encontrar uma profecia da terra caótica e vazia que alude ao momento pós-volta de Jesus. Entendeu? É por isso que a gente entende dessa forma. Mais uma outra pergunta, para quem agora eu vou... Maximiliano. Pois não, Maximiliano? Pode fazer a sua pergunta. Pastor. Tudo bom? O dia das expiação e a festa dos tabernáculos caía no 7º mês. Esses sábados são sábados cerimoniais, certo? Eu queria ver se esses sábados cerimoniais foi cumprido na cruz, se Jesus cumpriu por esses sábados cerimoniais. Obrigado, Maximiliano, pela sua pergunta. Sábado literal ou semanal e sábado cerimonial, esses são 2 sábados que nós encontramos na Bíblia. Toda festa em Israel, aquelas festas que eram chamadas de descanso solene, eram chamadas de um Shabat. Então, não importava o dia que ela caía, era um feriado. Por exemplo, a Páscoa. O Cordeiro Pascal tinha que morrer no 14º dia do 1º mês. No ano da morte de Cristo, esse dia caiu na quinta-feira. Lembra? 14º dia foi a quinta-feira. Então, esta quinta-feira foi chamada de um Shabat, que era um sábado cerimonial. Então, a Bíblia separa muito bem o sábado cerimonial, que é uma festa religiosa, não importando o dia da semana, é chamado de sábado cerimonial, do sábado semanal, que é o 7º dia da semana, considerado santo pelas Escrituras Sagradas. Então, a gente pode fazer. Agora, você mencionou aí, Maximiliano, a festa dos tabernáculos. E eu queria terminar o programa de hoje falando da relação. Qual é a relação que há entre a festa do juízo, do dia da expiação, com a dos tabernáculos? Quando o sumo sacerdote terminava o dia da expiação, no 10º dia do 7º mês, ele saía do santuário e abençoava todo o povo. Poucos dias depois, no 15º dia, começava uma festa que ia até o dia 21. Ela durava 7 dias, essa festa. E esta festa era a festa dos tabernáculos. Olha o que Deus orientou a respeito da festa dos tabernáculos. Aos 15 dias deste mês 7º, será a festa dos tabernáculos ao Senhor.
por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia 8º tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, nenhuma obra servil fareis. Ou seja, a partir do 15º dia do 7º mês, que era o mês de Tíxire, começavam a última festa dos judeus, a festa dos tabernáculos. Eles saíam de suas casas e iam morar em cabanas. Eles construíam essas cabanas e aí moravam por 7 dias. Para quê? Para relembrar os 40 anos que eles haviam peregrinado lá no deserto. E qual é a tipologia dessa festa? Ela aponta para o futuro. Ela aponta para quê? Ela aponta para a celebração que nós teremos quando Deus restaurar os novos céus e a nova terra. Ela fala da eternidade, dos momentos de gratidão e dos redimidos celebrando a vitória pelo sangue do Cordeiro. Então, assim, quando terminava o dia do juízo, vinha uma festa que celebrava a libertação, o perdão. Assim, quando terminar o juízo no santuário celestial, Jesus voltará e vai ter início a festa dos tabernáculos. É por isso, meus amigos, que quando Cristo voltar, nós temos o cumprimento de todas estas festas como tipificada nos livros de Levítico, Números e outros mais. Eu faço um apelo para você. Assim como Cristo veio, cumprindo toda a tipologia das festas da primavera, Ele agora vai voltar, cumprindo toda a tipologia das festas do outono. E as festas do outono tiveram seu cumprimento. 2 já no passado, uma delas ainda no futuro. De fato, de toda a tipologia das 7 festas, só nos falta cumprir agora a última tipologia, que tem a ver com a festa dos tabernáculos. E a festa dos tabernáculos, ela aponta justamente para o momento em que Cristo voltará a essa terra e vai se iniciar a eternidade para todos os salvos. É por isso que eu queria convidar você agora a abrir o seu coração e a aceitar a influência do Espírito Santo na sua vida. Arautos do Rei vai louvar a Deus mais uma vez. E enquanto eles cantarem, abra o seu coração e se prepare para esse Cristo que está voltando. Aquele homem galileu, não havia explicação para um carpinteiro ter tanto louvor da multidão. Tem nos olhos o poder de ler qualquer coração. Ele está unido ao Pai e fala de amor. Ele vem em nome do Senhor. Ah.
desilusões e a nossa vida se desfaz, mesmo em meio a tanta dor, ainda existe a paz, crendo no nome do Senhor. Doce nome de Jesus, poder e força produz, Ele traz a eterna paz, Ele é a eterna luz, há poder no nome de Jesus. A esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Será louvado para sempre, Criador, Redentor e Rei. Há poder em teu nome, Jesus, a esperança em teu nome, Jesus, temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Tu és o Senhor. Amém. Muito obrigado, Arautos. Louvado seja Deus. Há poder no nome de Jesus. Esse Cristo que foi apresentado para o povo de Israel através de todas estas festas, ele veio como um humilde bebê, nascido lá em Belém. E através do seu ministério, da sua vida sem pecado e da sua morte expiatória, ele se tornou o nosso Salvador. O reino da graça foi inaugurado. A partir desse momento, todo aquele que crê em Cristo como Messias prometido pode ser salvo. No Antigo Testamento, as pessoas eram salvas por um Messias que viria. E nós, cristãos do Novo Testamento, somos salvos por um Messias que já veio. E agora, ele está caminhando em direção ao nosso planeta. Ele volta como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele agora vem estabelecer o reino da glória. E aqueles que o aceitam como Salvador, que recebem sua graça, estarão prontos para o reino da glória. A pergunta é, você vai aceitá-lo como seu Salvador pessoal? Eu quero orar por isso agora. Pai Santo, queremos abrir este nosso coração agora e pedir que o Senhor entre e faça morada. Nós queremos declarar que Tu és o nosso Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. Obrigado a você que esteve conectado com a gente.
Um tchau muito carinhoso para todos vocês. Que Deus abençoe grandemente. E na semana que vem, a gente volta com uma outra turma de amigos, de convidados, para um outro tema aqui no Bíblia Fácil Santuário. E eu espero você.